Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos, eu vou dar continuidade aqui falando mais sobre o processo Scrum, certo? Isso é importante a gente entender o processo para aplicar aqui na área de engenharia de software. Eu já falei mais sobre metodologia na série de vídeos aí, certo? A gente parou aqui, falou sobre Sprint Backlog, eu fiz um aspectos e vamos dar continuidade aqui ao backlog do produto, certo? Eu só desenhei aqui, pessoal, só para backlog. Eu falei aqui anteriormente, ó, falei sobre a sprint backlog. A gente vai definir aqui só o backlog da sprint. Para a gente saber, a gente pode desenhar de várias formas. Lembrando que a gente pode desenhar de várias formas esse sprint backlog, certo? E é isso que a gente quer. A gente quer entender o processo, a sprint, eu entender o processo Scrum. A gente definiu aqui o processo Scrum não tem mistério. A gente definiu, falou nos vídeos anteriores. E depois a gente define um processo, aqui define um processo, entendendo o Scrum, a gente aplicar na prática esse processo, certo? Lembrando que aqui o relatório que eu vou mostrar agora, o acompanhamento da sprint, do backlog, não tem como objetivo desenhar uma forma assim ágil de esse modelo, tipo o busco. O objetivo é entender formas de desenhar um relatório, tem N formas, você tem que planejar e fazer. Mas o resultado tem que ser específico, a informação tem que estar ali. Aqui, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, o backlog de sprint. A gente definiu lá o planejamento da sprint, certo? Com mesh, com os colaboradores, gestante. Desculpa, gestante. Eu falei aqui, porque colaboradores. E deixa eu falar aqui. A gente definiu a sprint, o planejamento, aqui nesse caso é o backlog. O backlog, deixa eu ver aqui, o backlog tem o objetivo aqui para a gente acompanhar o que está acontecendo na sprint. A gente definiu aqui, por exemplo, na sprint de uma semana, 13 de janeiro. A gente definiu a sprint aqui de 13 de janeiro, o start inicial da sprint, certo? E a sprint final dia 13 de janeiro, ok? Então, 2022, um exemplo. Então, aqui, a gente definiu essa sprint, a gente vai ficar acompanhando o backlog lá. Qual o modo do processo call center, um exemplo, certo? A porcentagem dele, 0,3, 30%. A porcentagem do módulo do processo de contas a pagar. Então, você vai acompanhando, você vai fazer um relatório. O módulo do processo de conta a receber, o módulo de processo fiscal. Então, o backlog aqui, só para eu trouxe, tem vários gráficos, relatórios de outras formas. Aqui tem vários dashboards, né, de outras formas. Mas eu trouxe isso aqui só para simplificar e a gente entender o backlog, certo? E esse é um backlog específico que a gente vai acompanhar, o Scrum Master vai acompanhar o que está acontecendo. Aqui já envolve os outros relatórios, as entradas, as ferramentas aqui da interna, ele acompanhando, conversando diariamente. Todas aquelas ferramentas, todos os processos aqui vai estar incluído aqui nesse desempenho e nesse processo aqui no acompanhamento para definir e finalizar a sprint. Às vezes na sprint tem vários módulos, então você tem que acompanhar o processo, o que é que está acontecendo. Então as informações que os colaboradores estão trazendo, dando feedback, os itens de atividades estão sendo concluídos, vai influenciar aqui no backlog da sprint, certo? E é importante a gente entender. Então aqui, ó, cenário do mundo real. Então o próximo vídeo que eu vou, vamos lá. A gente entendeu aqui o processo. Tinha duas sprints aqui também, porcentagem. Outra sprint aqui também que eu defini aqui. Poderia só melhorar aqui só esse porcentagem que eu não coloquei certo? Vai ter outra sprint. E eu falei aqui todo sobre o processo Scrum. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar esse processo e começar a aplicar esse processo no mundo real. A gente vai ver as ferramentas que a gente precisa ter, básicas, não precisa de ferramentas avançadas, robustas, softwares. Às vezes é uma planilha específica, que a gente trabalha mais a informática, a gente precisa aprender muito, porque se a gente coloca mais sistemas, entre outras coisas, é bom sim,
dificulta às vezes também porque a aprendizagem de os colaboradores entrando tem que aprender aquela ferramenta. Então você tem que otimizar, ver assim, as ferramentas que eu vou trabalhar. Se perguntar, as ferramentas que eu vou trabalhar, existe uma comunicação interna, existe também, você tem que entender também o contexto empresarial da empresa, o contexto empresarial para que aquela ferramenta específica que você vai fazer tem fácil comunicação entre sistemas, certo? Hoje, para que esses conhecimentos de forma básica aqui, a gente vai utilizar as planilhas. Tem o Google Drive, tem o Google Word, o Google Sheets, tem a Microsoft também, o software da Microsoft, entre outros. Ok? Definindo aqui, a gente vai definir isso na prática. O produto do backlog, a gente vai definir sprint, backlog, a reunião, simular tudo isso com sistemas, a gente vai entender os sistemas também, certo? Eu fiz aqui um estudo de caso, a gente vai entender um processo do cenário do mundo real, aqui agora, nos próximos vídeos. Então a gente vai entender esse cenário real, aplicando na prática, certo? Os softwares que eu também vou falar aqui é só de sugestão, você pode iniciar de forma que você almejar, ok? Mas importante é definir o processo. Se você definir o processo, vamos seguir o processo, certo? Na área de engenharia de software, metodologia Scrum. E a gente vai entender sobre o produto. No próximo vídeo eu vou falar daqui a pouquinho. Entender o produto. Primeiro a gente tem que entender do produto, certo? Os papéis. Então a gente vai entender esse cenário. Ok? Então vamos lá. Próximo vídeo, então eu vou falar aqui sobre o cenário do mundo real.